No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, cerca de 5% da população é composta de pessoas surdas, um total de mais de 10 milhões de cidadãos. Desses, aproximadamente 2,7 milhões de surdez profunda e não escutam absolutamente nada. Esse cenário reflete um grupo significativo da sociedade que enfrenta barreiras diárias para acessar informações e participar plenamente da vida social. Embora a língua brasileira de sinais, a Libras, seja reconhecida oficialmente e considerada a segunda língua do país, milhões de pessoas surdas ainda lutam para acessar serviços básicos, oferecidos por empresas, órgãos públicos e entidades, pela falta de inclusão e acessibilidade. A Libras tem um papel crucial na inclusão social. Ela quebra o silêncio que segrega e, quando verdadeiramente disseminada, aproxima as pessoas surdas da sociedade geral, permitindo uma comunicação justa e acessível. No entanto, a ausência de Libras em muitos meios de comunicação e serviços cria um vácuo informacional, tornando a comunidade surda especialmente vulnerável à desinformação. Esse isolamento amplia o impacto de notícias falsas, prejudica a compreensão de informações essenciais e reforça a desigualdade de acesso. Em um país onde as tecnologias e as redes sociais dominam o fluxo de informação, precisamos de ferramentas e políticas efetivas que garantam o direito ao acesso e ao diálogo para todos. Olá, meu nome é Roberto Granato. Eu sou um homem branco, tenho uma barba grande, tenho cabelos grandes e um coque, e eu sou presidente do Instituto Circula Libras. Instituto Circula Libras. Esse é o primeiro de 5 episódios onde vamos explorar temas essenciais para entender e combater a desinformação. Cada episódio contará com um convidado que trará uma experiência valiosa para a conversa, contribuindo com novas perspectivas. Nosso episódio será apresentado em Libras, com tradução para o português, para garantir que todas as pessoas e as informações cheguem com clareza à comunidade surda e ao público ouvinte. Este é um espaço para trocar conhecimento, reconstruir falsas informações e reforçar a importância da acessibilidade na era digital. Neste episódio, abordaremos como a falta de acesso a Libras limita a inclusão e facilita a propagação de desinformação na comunidade surda. Nosso convidado é educador e ativista de acessibilidade, professor de Libras e palestrante. Ele está na linha de frente pela inclusão da comunidade surda. Fábio, você poderia falar um pouco como a falta de Libras em conteúdos digitais afeta a comunidade surda? Olá, este é meu sinal em Libras e eu me chamo Fábio de Sá. Então, quem sou eu? Eu sou um homem surdo, estou usando uma camisa azul de manga longa, uma tatuagem no meu pulso, cabelo penteado, barba cavanhaque e sou um homem da cor branca. Então, como é que se utiliza a internet nessas áreas de tecnologia acerca da acessibilidade em Libras? Por exemplo, a Libras, ela sim é possível fazer a disseminação da informação para a comunidade surda, explicar por meio do uso da língua de sinais para que as pessoas surdas consigam entender o repasse dessas informações e sejam espalhadas nesses meios tecnológicos, né, para todas as pessoas surdas, por exemplo, na questão de computador ou o uso do telefone. Então é muito importante para a comunidade surda o incentivo do uso da Libras.
Quais são os maiores desafios enfrentados pelas pessoas surdas ao consumir informação na internet? Quando você utiliza a internet, tem diversos textos que têm certos desafios acerca de vários temas que requer uma leitura que você não consegue compreender. Assim como outros textos você consegue ler de forma clara e sucinta, mas é muito importante que esses textos eles sejam de forma clara para que você consiga ler e entender essas novas palavras, muitas dessas palavras que não conhecemos. Como a desinformação impacta a comunidade surda de forma diferente? Poderia compartilhar algum exemplo? Tem diversos sites com temas muito importantes, mas às vezes para a pessoa surda a comunicação não era muito boa na maioria das vezes. Então, como você era feito lá atrás? Há muito tempo era bem difícil a questão do uso da Libras. A gente tentava fazer a leitura destes textos e era bem confuso. Diversas palavras que não conhecíamos. Eu mesmo tinha bastante dificuldade em realizar a leitura. Então, foi muito importante. As pessoas, às vezes, alguns amigos, eles falavam para mim poder tentar fazer a leitura do texto, mas para mim era bem difícil. Tinha alguns problemas, então faltava esse acesso. Na sua opinião, o que pode ser feito para tornar o acesso à informação mais inclusivo e menos vulnerável à Estes desinformação? sites, ou textos, ou diversas fontes sobre o envio de informações, este processo de aprendizagem se torna muito dificultoso em relação à comunicação e o repasse das informações por meio da Libras para diversas pessoas. Então, por meio da acessibilidade em Libras, se consegue sim repassar as informações. Então, veja um exemplo. Eu mesmo sou uma pessoa surda e envio diversos materiais e as pessoas começam a aprender. Mas em contrapartida, quando você tem esse texto, quando se faz o uso da Libras, fica muito mais fácil, a pessoa fica agradecida pela informação. Quando se tem esse texto, a pessoa tem que se esforçar para poder fazer a leitura, fica com diversas dúvidas e não entende diversas vezes as temáticas trabalhadas. Agora, é muito importante para a pessoa surda o repasse dessas informações por meio da Libras. Agora, por exemplo, enquanto eu, pessoa surda, acerca desses materiais dentro da comunidade surda, para podermos fazermos essa leitura, não é o correto. Então, fica com bastante dificuldade. Por fim, qual é o papel da educação sobre Libras e acessibilidade na luta contra a desinformação? Sobre esses diversos temas a serem estudados, para poder ensinar, principalmente como, por exemplo, temas que abordam a área da saúde, natureza, entre outros. Como que faz a questão da acessibilidade em Libras para a pessoa aprender? Então, por exemplo, a criança, como que ela vai fazer a leitura? À medida que ela vai crescendo, falta alguns requisitos. Então, na maioria das vezes, a comunidade surda, nós não somos um grupo pequeno, nós somos um grupo bem grande, espalhado em diversos locais. Então, é muito importante a questão do ensino, ajudar e explicar sobre essas temáticas, área da saúde, natureza, para que a pessoa consiga compreender por meio do uso da Libras. E não é somente a questão do texto, porque para a pessoa surda ela não vai entender absolutamente nada. Então, vocês precisam de entender de forma correta e preocupar acerca do idioma. Da Libras já é oficial, sobre essa perspectiva da Libras. Já são um total de 22 anos de trajetória. E vocês já sabem a questão do português, que se utiliza ali para poder disseminar as informações por meio da escrita e por meio da fala, acerca de diversos temas. E aqui nós, da comunidade surda, temos alguns temas, né, para o repasse dessas informações. Então é muito importante que seja disseminadas as informações por igual, por meio do uso da Libras, enquanto eu, pessoa surda, sou professor, ou enquanto pessoa ouvinte fluente na língua brasileira de sinais, que possa repassar de forma minuciosa essas informações. Muito obrigado, Fábio, pela sua participação e por compartilhar sua experiência com a gente. Ficamos felizes em dar esse primeiro passo para desmistificar a desinformação com a ajuda de um convidado tão especial. No próximo episódio, vamos explorar outro tema com um novo convidado. Fique ligado e não perca!